aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre unidades de medida dentro da mecânica. A questão diz o seguinte: ao resolver um problema de física, um estudante encontra sua resposta expressa nas seguintes unidades: quilogramas vezes metro ao quadrado sobre segundo ao cubo. Estas unidades representam, e daí a gente tem que encontrar qual é a grandeza que está relacionada a essa combinação de unidades. Bom, primeiro analisando aqui as respostas, né? A gente sabe que no sistema internacional a força ela é sempre medida em newtons, a energia sempre medida em joules, a potência em watts, a pressão em pascal, que é a mesma coisa que newton por metro quadrado, né? São unidades equivalentes usadas, e a quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Essa é a unidadezinha então que a gente tem para cada uma delas dentro do sistema internacional. Olhando assim, a gente não vê nenhuma unidade relacionada. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma análise dimensional e abrir essas unidades para ver do que elas são formadas, né? Porque aqui na resposta a gente tem as unidades na sua forma fundamental. Então como é que a gente vai fazer? Pegar uma por uma e fazer a análise, né? Por exemplo, na alternativa A, nós temos força. Força, que é medida em newtons, e a gente sabe que surge do produto da massa com aceleração. Por exemplo, né? Onde a massa é medida sempre em quilogramas e a aceleração é medida sempre em metros por segundo ao quadrado. E essa combinação a gente chama de newtons. Ou seja, na sua forma fundamental, a unidade de medida de força é quilogramas vezes metro sobre segundo ao quadrado. Essa seria a unidade, então, que a gente chama, essa combinação de unidades, né, é o que a gente chama de newton. Não bate, né, porque a gente quer metro ao quadrado por segundo ao cubo, então a gente já sabe que força não é a nossa resposta. Aí vem a energia. Bom, energia, a gente tem várias maneiras de chegar na unidade dela, né? Alternativa B, então, energia. Se a gente pegar, por exemplo, a energia cinética. Energia cinética, ela é o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Massa, a gente sabe que a unidade de medida é quilogramas. Velocidade é metro por segundo. Só que como é velocidade ao quadrado, então fica metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E essa é a unidade então que a gente vai ter para energia, quilogramas vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Percebemos então que essa combinação é o que a gente chamaria de joule, que também não é a unidade, então não bate, né? Porque o segundo deve ser ao cubo. Aí a gente vai para a alternativa C, então, que ele fala ali em potência. Bom, a potência, a maneira de calcular a potência, né, é trabalho por tempo. A gente sabe que trabalho é medido em joules, né? Unidade padrão de trabalho é joules. E a unidade de tempo é segundos. Então, potência, né, medida em watts, seria joules por segundo. Watts é a mesma coisa que joules por segundo. Porém, joules, a gente acabou de abrir aqui, né? Lembra que isso aqui seria o joule na sua forma fundamental, com as unidades fundamentais. Então, substituindo aquele J por aquele monte de unidades ali que a gente concluiu na resposta da alternativa B, ficaria o seguinte: joule é o equivalente então a quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, isso tudo é o joule, dividido por segundo, que nós temos aqui. Segundo ao quadrado dividido por segundo, na verdade a gente vai juntar isso, né? Então vai ficar quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao cubo, né? Então,
isso aqui tudo seria a unidade de watt, que é a unidade de potência. Quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao cubo. Chegamos então na nossa resposta. Resposta certa para essa questão seria a potência. Só para fechar o raciocínio, né? Pressão a gente já sabe que é Newton por metro quadrado, então a gente poderia confirmar que pressão não é, né? Pois pressão é força por área, né? Força por área. Força, como a gente já comentou ali, então ela é medida em newtons e área metro quadrado, por isso Newton por metro quadrado. E o Newton a gente já fez lá em cima, né? Newton é medido em quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado. Então, se a gente substituísse isso aqui, ficaria então quilogramas vezes metro sobre segundo ao quadrado dividido por metro ao quadrado. Esse metro quadrado ele ficaria embaixo, então dividindo, né? Quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado vezes metro ao quadrado. O metro de cima acabaria sendo cortado pelo metro de baixo, né? Então a gente ficaria então com a seguinte unidade: quilograma vezes nada, né? Porque o metro de cima saiu, dividido por segundo ao quadrado vezes metro. O metro ao quadrado de baixo acabou ficando sem o quadrado, né? Já que ele cortou o metro de cima. Isso seria o equivalente ao que nós chamamos de Pascal, né? Que é Newton por metro quadrado, unidade de pressão. Já a unidade de... Então, né, pressão também não seria porque não bate. A gente já sabe que a resposta certa é a resposta C, alternativa C. E a quantidade de movimento, a unidade dela já é, na sua maneira, fundamental. Então, de cara, a gente já conseguia perceber que ela não era também. Certo? Resposta certa, então, dessa questão, realmente, a alternativa C. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.